A gente vai falar hoje sobre nivelamento trigonométrico, que é o assunto, é uma das técnicas de obtenção da altitude ortométrica ou da cota no ponto. O que eu queria dizer para vocês era traçar aqui, fazer uma diferença, até de forma antagônica mesmo, entre o nivelamento geométrico, que a gente viu na aula anterior, e o nivelamento trigonométrico, que a gente vai ver na aula de hoje. E queria dizer outra coisa, eu queria dizer que o nivelamento trigonométrico e o nivelamento taquiométrico, eles são matematicamente idênticos. Não há diferença entre eles. Na verdade, para mim, o nivelamento taquiométrico e o nivelamento trigonométrico são a mesma coisa. O problema é que no campo a gente não mede as mesmas grandezas. E aí... Oi. Alguém quer falar alguma coisa? Acho que não, professor. Então, foi só o microfone que foi desbloqueado, né? Então, embora eles matematicamente sejam a mesma coisa, operacionalmente no campo eles não são a mesma coisa, porque eles não são, as grandezas não são obtidas da mesma forma com os mesmos equipamentos. E aí a norma fez uma diferenciação. Mas tratando de nivelamento trigonométrico comparado com o nivelamento geométrico que a gente viu, no nivelamento geométrico a gente usa nível e mira. No nivelamento trigonométrico a gente usa estação total, que eu tentei desenhar aqui para vocês. Então eu tenho um tripé e uma estação total em cima, não é um nível. E eu já sei que não é um nível, porque aqui a diferença entre uma estação total e um nível básica é que o nível tem um pescoço duro. Então, ele só se mexe na horizontal, ele não tem mobilidade vertical. Mas a estação total, assim como um teodolito, ela tem mobilidade horizontal e mobilidade vertical. Ela gira a alidade na horizontal e a luneta oscila também na vertical. E aí, eu posso visualizar, ter uma flexibilidade maior para visualizar um prisma que vai ser colocado em um determinado ponto de interesse, sobre um bastão. Então, eu vou ter um ponto, esse ponto, em cima dele, vai ter um bastão, e no topo desse bastão eu vou ter um prisma rosqueado, que vai me devolver o sinal da estação total. Ok. Diferença inicial. Cada uma delas usa equipamento. Nivelamento geométrico usa nível e mira. Nivelamento trigonométrico usa estação total e prisma. Ok? Essa é uma diferença. Outra coisa, no nivelamento geométrico, a estação do nivelamento geométrico, eu coloco o meu nível onde eu quiser. O nivelamento é meu, o nivelamento é seu. Você coloca onde quiser. Então, isso significa que eu posso colocar embaixo de uma árvore para não ficar pegando muito sol, e quem vai ficar no sol é quem vai estar segurando a mira, vai ser o auxiliar. Então, ele, com a mira, é que vai ter que ficar sobre os pontos a serem nivelados. Eu posso estar de boa aqui, embaixo de uma árvore, com o meu nível, desde que deste local eu consiga visualizar, eu tenha visibilidade para os pontos a serem nivelados. Ok? No nivelamento trigonométrico, que é o que a gente está falando na aula de hoje, a gente não usa nível nem usa mira. A gente usa estação total e usa prisma. Agora, uma diferença básica entre eles, assim, fundamental, é que no nivelamento trigonométrico, eu sou obrigado a estacionar sobre os pontos a serem nivelados ou determinar o nível. Como assim, professor? Agora eu estou com a minha estação total instalada sobre o ponto A. E estou com o prisma posicionado sobre o ponto B. Agora, não faz diferença se eu conheço a altitude do ponto A e quero determinar a altitude desconhecida do ponto B, ou se a altitude desconhecida é do ponto onde eu estou estacionado e eu viso um ponto B de altitude conhecida. Eu não sei se ficou muito claro isso. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: no nivelamento trigonométrico, tanto faz, eu tenho sempre um par de ponto conhecido e ponto desconhecido. Tanto faz se a estação total está nesse ou nesse, se o prisma está nesse ou nesse. Pode estar em qualquer um dos. Porque o resultado do nivelamento trigonométrico é a diferença de nível entre os dois pontos. E sendo assim, por exemplo, imaginem vocês que eu conheço a cota do ponto A. Digamos que essa linha escura aqui embaixo é a nossa superfície de referência, arbitrária. E a minha cota do ponto A é a distância vertical que separa essa superfície de referência até o ponto A. Digamos que eu conheço. Depois que eu fizer a operação todinha, o que eu vou descobrir vai ser a diferença de nível entre
o ponto A e o ponto B, identificado aqui por delta HAB. Se eu conheço a altitude do ponto A e eu somo isso com a diferença de nível entre o ponto A e o ponto B, eu chego aqui na altitude do ponto B. Agora, se eu desconheço a altitude do ponto A, mas conheço a do ponto B, o que é que eu faço? Eu pego a altitude do ponto B e subtraio a diferença de nível entre A e B. Eu chego na altitude do ponto A, que é onde eu estou estacionado. Então, tanto faz se eu estou num ponto conhecido visando um desconhecido, ou se eu estou num desconhecido visando um conhecido. O resultado disso vai ser o conhecimento da diferença de nível entre os dois pontos. Deu para entender isso, gente? Ou eu compliquei muito? Deu sim, professor. Beleza. O que é que a gente mede quando a gente está fazendo nivelamento geométrico? A gente mede, faz uma leitura ré e faz leitura avante. Determina a altura de um instrumento e determina a cota ou altitude dos pontos pela subtração da altura do instrumento. É isso que a gente lê, nada mais. O que é que a gente lê? Quais são as grandezas que a gente lê, que a gente mede, que a gente observa em campo no nivelamento trigonométrico? Depois que eu estacionar a minha estação total sobre o prisma, a primeira coisa que eu tenho que medir é o AA. O que é o AA, professor? Alcoólicos Anônimos? Não, gente. É a altura do aparelho. E eu queria aqui fazer uma diferença básica entre a altura do aparelho do nivelamento trigonométrico, que é o que a gente está vendo agora, e a altura do instrumento do nivelamento geométrico que a gente viu na aula anterior. A altura do aparelho é a altura física do equipamento. Então, imaginando aí que eu tenho uma pessoa baixinha, ela vai instalar a uma linha divisada menor. Então, a minha altura do aparelho vai ser 1,50 m. Se eu estou instalando o meu equipamento, quem está instalando o equipamento é uma pessoa mais alta, a altura do aparelho, porque vai ser a altura divisada dele, vai ser maior. Vai ser 1,70 m, 1,75 m, 1,80 m. Então, a altura do aparelho é a altura do eixo secundário do equipamento, aquela bolinha de rotação do equipamento, até o chão, onde eu estou medindo. É a altura física. Lá no nivelamento geométrico, a altura do instrumento não é isso. Ela é a distância da altura do eixo do nível até a minha superfície de referência. Aqui não, é do equipamento até o chão. Ok? Então, a altura do aparelho, é a altura física da estação total que vai ser colocada. Além do AA, eu vou trabalhar com prisma. Então, eu tenho que saber o AP, que é a altura do prisma. E a altura do prisma, por ele ser colocado em um bastão regulável, eu posso escolher 1,20 m, 1,30 m, 1,50 m, 2 metros, 2,5 m. Então, ele é regulável, eu escolho a altura que eu quero colocar o prisma. Posso mudar durante o processo? Posso até mudar, mas eu tenho que informar ao equipamento, informar ao operador que eu mudei a altura do prisma. Normalmente, a gente trabalha com ele constante, que é para não atrapalhar nos cálculos. Então, eu escolho ali 1,5 m, deixo ele 1,5 m e vou colocando sobre os pontos a serem nivelados. Então, eu já tenho duas coisas que eu li aqui. A altura do aparelho, que é a altura da estação total, e a altura do prisma, que eu escolhi qual é. Outras duas grandezas precisam ser medidas no nivelamento trigonométrico. A primeira delas é a distância inclinada, chamada aqui de DI, que é a distância entre o eixo da minha estação total e o eixo do meu prisma. E ela é inclinada porque não necessariamente o prisma e a estação total estão no mesmo plano. Então, ela pode ser inclinada em aclive para cima ou em declive para baixo, mas ela vai ser uma distância inclinada. No nivelamento trigonométrico, assim como no taquiométrico, as distâncias que a gente mede são distâncias inclinadas, sempre. A gente calcula distâncias horizontais, mas a gente calcula distâncias horizontais a partir da decomposição da distância inclinada no plano horizontal. Então, DH é calculado, DV, que é a distância horizontal, DV, que é a distância vertical, também é calculada. E ambos são os catetos de um triângulo retângulo, cuja hipotenusa é a distância inclinada. Agora, uma outra coisa, então a gente já tem três coisas que a gente mediu. A altura do aparelho, a altura da estação total, a altura do prisma, que eu escolhi qual era, a distância inclinada, que é uma medida eletrônica, porque a estação total emite uma onda eletromagnética, vai até o prisma e volta para ela, e ela calcula a distância com uma precisão muito boa. E a última coisa que eu tenho que medir, dos 4 grandezas que eu tenho que medir no nivelamento trigonométrico, é o ângulo zenital. E o ângulo zenital, que daí tem identificado aqui pela letra Z, é um ângulo vertical. Eu lembro que eu acho que na segunda ou terceira aula, quando a gente falou de ângulos, acho que na terceira aula, a gente falou de ângulos, eu falei que os ângulos, na topografia, se dividem em duas partes. Os ângulos horizontais e os ângulos verticais. Eu não sei se vocês lembram disso, mas isso está lá na aula de ângulos. Foi a terceira aula.
E eu mostrei para vocês só os tipos que existiam de ângulos verticais, que era o ângulo vertical nadiral, quando o zero está apontado para baixo, o ângulo vertical de altura, quando o zero está na linha do horizonte, ele pode ser positivo, está acima do horizonte, ou negativo, está abaixo do horizonte, e o ângulo vertical zenital, que é esse que eu estou mostrando para vocês aqui, e ele aparece aqui porque, como é que é o ângulo zenital? É um ângulo vertical cujo zero está apontando para cima, para o zênite. E ele aparece aqui porque todos os equipamentos que a gente tem no nosso laboratório, e a maioria absoluta dos equipamentos que a gente usa no mundo ocidental, medem ângulos verticais zenitais. Então, a gente vai usar aí o ângulo vertical do tipo zenital, que é o zerado em cima. Ok, quatro grandezas que a gente tem que medir no nivelamento trigonométrico. Altura do aparelho, altura do prisma, a distância inclinada, medida eletronicamente com a estação total, e o ângulo vertical. As outras coisas, no caso, a distância horizontal, identificada aqui por DH, a distância vertical, identificada aqui por DV, e a diferença de nível entre os pontos, elas são calculadas. Tudo bem até aí? Professor. Beleza. Por que esse nivelamento chama trigonométrico, hein, gente? Porque a gente vai usar trigonometria do triângulo retângulo para determinar os catetos deste triângulo. Notem que aqui, ó, deste ponto que é o eixo da minha estação total, este ponto que é o eixo do prisma, o encontro deles a partir do cruzamento de uma linha vertical com uma linha horizontal, define um triângulo retângulo. Esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. Em sendo assim, eu posso usar relações trigonométricas do triângulo retângulo para determinar os outros lados deste triângulo, porque eu só tenho o ângulo zenital e a hipotenusa, que é a distância inclinada. Neste caso, em relação ao ângulo zenital, DH é o cateto oposto. Qual é a relação que existe entre cateto oposto, ângulo e hipotenusa? Qual é a relação trigonométrica do triângulo retângulo que envolve seno? Porque o seno... Eu gostei do galo aí. Quem foi que soltou um galo aí? Você tá numa fazenda, no sítio, tá cheio de galo, tá cheio de galo aqui atrás da casa. Que legal. Você mora onde, cara? Em Fortaleza mesmo, é porque a casa aqui tem um galinheiro atrás. Tá certo. Pois bem. Então, quem que tá falando? Iago, professor. Ok. Então, olha lá. Eu quero determinar o DH, que, segundo vocês, eu posso fazer através do seno. Eu posso dizer, por exemplo, que o seno de Z é o cateto oposto. Z eu conheço. Então, o seno de Z eu conheço também. É o cateto oposto, que eu não conheço, que é a distância horizontal, dividida pela hipotenusa, que eu medi também. Vou ter apenas uma incógnita. E essa incógnita é a distância horizontal. Se eu medir a DI, que é a distância inclinada, e o ângulo zenital, eu consigo determinar a distância horizontal projetada no plano horizontal a partir de DI seno Z. Da mesma forma, se eu quiser calcular o outro cateto que eu chamei de distância vertical, eu posso. Só que agora, DV é o cateto adjacente ao ângulo Z. Naturalmente, vocês inteligentes do jeito que são, vão me dizer qual é a relação trigonométrica que envolve cateto adjacente, hipotenusa e ângulo. Cosseno. Cosseno. Então, eu posso dizer que DV, que é a única variável que sobrou aí, ela pode ser calculada por DI cosseno do ângulo zenital. Pronto, tranquilo. Eu medi, nesse caso, o ângulo zenital e a distância inclinada em campo, e eu calculei, através de relações trigonométricas do triângulo retângulo, a distância horizontal e a distância vertical. Tranquilo até aí, porque você aprendeu trigonometria no ensino fundamental e médio. Não tem nada aí de novidade para vocês. Então, eu já determinei as duas coisas. A outra grandeza que está faltando determinado no nivelamento trigonométrico é a diferença de nível, chamada aqui de delta HB. É a diferença de nível entre o ponto A e o ponto B, ou a diferença de altura entre o ponto A e o ponto B. Ok, como é que eu faço isso, hein? Vamos perceber aqui o que acontece nesse nosso gráfico, gente. Ó, eu tenho uma linha horizontal que passa na altura do meu ponto A. Eu tenho uma outra linha horizontal, logo paralela de baixo, que passa na altura do meu prisma. Isso significa que se eu somar a altura do aparelho com o DV que eu acabei de calcular, isso tem que ser igual do outro lado. A altura do prisma mais
a diferença de nível. Como eu medi em campo a altura do aparelho, calculei a diferença, a distância vertical, e eu medi em campo a altura do aparelho, a altura do prisma, a única incógnita que tem aqui vai ser a diferença de nível. Então, eu poderia dizer que a diferença de nível, que é o ΔH, AB, é igual à altura do aparelho, mais DI cosseno Z, que é a distância vertical, menos a altura do prisma. O que sobra é esse pedacinho aqui, que é exatamente a diferença de nível entre dois pontos. Nesse caso, já calculei a diferença de nível. Simples desse jeito. E se eu conheço a cota de A, basta somar com a diferença de nível para achar a cota de B. Se eu conheço a cota de B, basta subtrair a cota de B da diferença de nível para achar a cota de A. Nivelamento trigonométrico é isso, gente. Só isso. Gostaram? Dúvidas? Tranquilo. Tranquilo, né? Ok. Vou mostrar para vocês agora o que é o nivelamento taquiométrico e vocês vão ver um monte de semelhanças entre o nivelamento taquiométrico, que é o nivelamento... Notem que nivelamento da classe 1 e 2, desculpa, é nivelamento geométrico que a gente viu na aula anterior. Nivelamento da classe 3 é esse nivelamento aqui, que é o nivelamento trigonométrico. Agora, o nivelamento da classe 4N é o nivelamento taquiométrico, que é esse que eu vou mostrar agora para vocês. Olhem esse gráfico aí, gente. Substituam agora os equipamentos de campo. Por exemplo, aqui agora não tem mais uma estação total, logo não vou conseguir mais medir a distância eletronicamente. Coloquem agora um teodolito aí. O teodolito também tem mobilidade vertical, igual a estação total. Tirem o prisma. A gente está pobre, não pode mais comprar um prisma. Coloquem agora uma mira, igual a do nivelamento geométrico, aquela régua numerada de 10 em 10 milímetros, de 1 em 1 centímetro, de manchinhas brancas, pretas e vermelhas. Uma mira, igual aquela que a gente viu na aula passada. Então, agora eu não estou mais com estação total e prisma. Eu estou com teodolito e mira. O que a gente vai fazer agora, olha as grandezas que a gente vai medir. A altura do aparelho, também chamado de AA. Isso tem no nivelamento trigonométrico. Vamos medir a distância inclinada. Isso tem no nivelamento trigonométrico. Vamos medir o ângulo zenital. Isso tem no nivelamento trigonométrico. E vamos medir a altura deste ponto daqui até aqui, que é o ponto onde a luneta encontra a minha mira. Então, eu estou aqui com a luneta, quando ela visualizar a mira num determinado ponto, a gente chama isso de leitura do fio médio. Porque no teodolito eu tenho o fio médio, o fio superior e um fio inferior. Então, este seria o fio superior, este o fio médio e este o fio inferior. Então, na leitura do fio médio, a gente mede qual é a altura da mira daqui até aqui. E chama isso de fio médio. Mas o fio médio do nivelamento taquiométrico é a mesma coisa da altura do prisma no nivelamento trigonométrico. E aí a gente tem, matematicamente, a mesma coisa. Se eu quiser calcular a diferença de nível, basta que eu pegue a altura do aparelho, some com DV, subtraia do fio médio, eu tenho a altura, a diferença de nível. Tudo aqui se resume, porque eu tenho equipamentos diferentes, mas uma coisa vocês já me perguntaram, o que é? Professor, se eu estou usando um teodolito, como é que eu vou calcular essa distância inclinada aí? Essa é a fonte principal de erros do nivelamento taquiométrico. Porque o que acontece aqui é que a gente faz semelhança de triângulos entre... Notem aqui, que eu tenho um triângulo formado entre o eixo da minha estação total e a minha mira, eu tenho um triângulo. Só que eu tenho um triângulo similar a esse, formado dentro da minha luneta. Imaginem que isso aqui, ó, isso aqui é parte da minha luneta, metade da minha luneta. A outra parte foi suprimida aqui para não ficar um desenho muito complicado. O que acontece aqui é que na hora que eu estou enxergando, essa parte aqui está dentro da minha luneta. Eu tenho daqui para cá a distância focal, que é uma característica da luneta do equipamento. Eu tenho daqui para cá, é o afastamento dos fios estadimétricos, que a gente está chamando aqui de H. Isso aqui é a distância do fio superior para o fio inferior e aqui o fio médio na minha mira. Então, eu posso dizer que este triângulo aqui, ó, este triângulo é similar a este triângulo. Como a distância focal eu conheço e o afastamento dos fios da minha luneta eu conheço também,
E o afastamento do fio superior e fio inferior são as leituras que eu vou medir na hora que eu estiver fazendo o nivelamento. Olha lá, eu vou apontar para lá com o meu teodolito, bem aqui é o fio médio, bem aqui é o fio superior, bem aqui é o fio inferior. Eu vou ler as 3 medidas no nivelamento taquiométrico. Pois bem, eu descubro, se eu subtrair o fio superior do fio inferior, eu descubro esse Hzão. Então, nele eu posso dizer que... Oi. Você poderia repetir o que seria aquele H pequeno? Sim. Eu vou mostrar para vocês um teodolito aqui. Só um minuto. Eu tenho um teodolito aqui. Eu já mostrei, mas eu vou mostrar de novo. Olha lá. Teodolito, turma, teodolito. Vocês estão vendo aí, gente? Sim. Olha lá. Quando a gente olha aqui, ó, isso aqui é a luneta. Essa parte bem aqui, ó, é essa parte aqui, ó. Aqui fica o meu olho. Aqui fica o meu olho, ó. Desse jeito. Quando a gente olha e lá do outro lado eu estou enxergando uma mira, o que a gente vê aqui dentro, acreditem em mim, a gente vê isso aqui, ó. A gente vê um eixo principal, um fio médio, um fio inferior e um fio superior. Esse Hzinho aí é exatamente a distância aqui a distância física, aqui na minha luneta, que é marcada. Quem construiu a luneta riscou um fio vertical e 3 fios horizontais, o fio médio, superior e inferior. E esse afastamento entre o fio superior e inferior é exatamente o Hzinho. É o afastamento deles na luneta. É uma característica construtiva do equipamento. Assim como a distância focal, que é isso aqui, ó, daqui para cá, também é uma característica do equipamento, o F. Então, eu conheço o F e conheço o H, porque é uma característica do equipamento. Toda vez que você tiver um equipamento, você sabe qual é o F e qual é o H. Agora, quando você olha e lê na mira, você descobre o Hzão, porque basta você subtrair o fio superior do fio inferior. A única incógnita que tem, então, é eu dizer F sobre H é proporcional a D, que é a distância inclinada, sobre Hzão. A única incógnita para mim aí vai ser o meu D, que é a minha distância inclinada. Ok? A gente faz essa proporção, essa semelhança de triângulo. Acontece que eu vou mostrar um negócio para vocês aqui, que é uma das fontes de erro. Na hora que eu estou nivelando com o nivelamento... quem perguntou aí sobre o Hzinho, ficou claro aí o que era? Ficou sim, professor. Obrigado. Nada. Ok. Quando a gente está medindo, o meu auxiliar, ele coloca a mira na vertical, nessa posição aqui. Quando eu estou calculando como se a linha divisada, que é essa linha cinza, encontrasse a minha luneta perpendicular à minha luneta. Então, ela deveria estar nesta posição. Notem que existe um ângulo aqui entre a posição vertical que a minha luneta está e a posição de perpendicularidade à linha divisada que ela deveria estar para o cálculo ficar correto. Isso produz um erro no nivelamento taquiométrico que pode ser corrigido se eu calcular, por exemplo, o seno ao quadrado do ângulo zenital vezes o DI, eu consigo corrigir isso mais ou menos. Mas quem garante que na hora que eu fiz a leitura do fio superior, o fio inferior e o fio médio, eu fiz essa leitura de forma correta? Porque tudo vai estar ligado a essas grandezas. Se aconteceu alguma coisa, ou eu li errado, ou eu anotei errado, o fio superior e o fio inferior, eu vou calcular o Hzão errado, e na hora que eu calcular o Hzão errado, eu vou calcular o meu D errado também. Porque eu vou dizer que a distância focal sobre o Hzão é igual à distância inclinada sobre... A distância focal sobre o Hzinho é a distância inclinada sobre o Hzão. E aí eu vou calcular, como o Hzão está errado, a distância inclinada vai ficar errada também. E é muito fácil errar a leitura de fios estadimétricos num teodolito. E essa é a principal fonte de erros no nivelamento taquiométrico. E por conta disso, dessas incertezas, a gente tem incerteza sobre o Hzão, tem incerteza sobre a distância inclinada, e na hora que vai calcular o desnível em função da distância inclinada mais ou menos certa, o desnível também fica mais ou menos certo. E aí é um Deus nos acuda. A gente nunca tem certeza do que está fazendo.
e é por isso que vocês não devem utilizar nivelamento taquiométrico. Ficou claro aí, gente? Só para vocês entenderem o que é o nivelamento taquiométrico que vocês não vão usar. Agora, o nivelamento taquiométrico, quando a gente não tinha a microeletrônica, a era computacional não tinha aparecido ainda, era o que tinha. Quando eu fiz topografia, não existia estação total, não existia computador. E o que aconteceu, e olha que não faz muito tempo. Não, faz muito tempo. Para vocês faz muito tempo, é mais do que a idade de vocês, inclusive. Mas a gente usava só teodolito, não tinha estação total. E a gente era nivelamento geométrico e nivelamento taquiométrico, não existia nivelamento trigonométrico, porque não existia estação total. Então, durante aí 40, 50, 60 anos, foi usado só o nivelamento taquiométrico, mas vocês não precisam mais. Ok? Bem, só voltando ao nivelamento trigonométrico, agora eu estou aqui com uma estação total. Notem aí que o casal aí de alunos está medindo a altura do aparelho. Então, foi instalado. Notem que o rapaz aí é, inclusive, mais baixo do que a moça. A altura do aparelho é a medida da altura física do chão, do ponto onde eu estou nivelando, até o eixo de rotação do aparelho, que, dado um zoom, isso que está aparecendo bem aqui, dado um zoom, aparece bem aqui, ó, é esse pontinho. Não sei se vocês conseguem ver aí, que é o eixo de rotação horizontal da luneta. Tá vendo bem aqui um pontinho? Ó. E aí, mede-se a altura do aparelho. Esse equipamento aqui também tem. Ó, gente, é bem aqui, ó. Perto da minha unha. Vocês estão conseguindo ver? Eu não consigo não, professor. Mas tem, acredita em mim. Tem. Aqui na figura vocês conseguem ver, né? Sim. Pois é. Daí até o chão é a altura do aparelho. Mediu na vertical, já tem a altura do aparelho. A altura do prisma, como eu disse para vocês, é uma escolha. Notem aqui, ó, que ele tem o prisma bem aqui nessa parte. Ele entra um sobre o outro, ele é retrátil. E a gente mede a altura dele. Nesse caso aqui, o prisma foi colocado a 1,50 m. Notem que tem também aqui um nível de bolha, para ele ficar mais verticalizado. E ele foi colocado aqui sob um bipé, que faz com que ele fique sozinho. Eu não queria nenhum aluno aí atrás. Mas, normalmente, o prisma está sendo segurado por um auxiliar em campo. Eu não uso um bipé para ter um auxiliar lá segurando. Foi só para vocês medirem. A altura do prisma, eu escolho aqui, aperto, rosqueio novamente, ele fixa naquela altura, é a distância do eixo do prisma até o chão. É uma grandeza medida ou conhecida em campo também. Ficou claro aí? Quando a gente olha na luneta do equipamento, para fazer o nivelamento trigonométrico, a gente tem que olhar exatamente no eixo do prisma. Quando a gente olha aqui, é isso aqui que a gente está vendo. Ó. Eu consegui tirar um print de uma visada do prisma, do eixo do equipamento, para vocês verem como é que a gente olha por dentro da luneta. E eu tenho que... Olha aqui o eixo vertical, o fio médio, e o encontro deles tem uma cruz. E eu tenho que fazer ela coincidir exatamente com o centro do prisma. E aí eu aperto a minha estação total, eu aperto o medidor eletrônico, e a minha estação total emite uma onda eletromagnética, ela vai lá e volta e ela calcula a distância. É simples assim, gente. Entenderam aí, gente? Bem, Sim, aqui são as contas do nivelamento taquiométrico, que eu não vou fazer com vocês, porque vocês não vão fazer isso, então eu vou passar por isso aqui. Quem tiver interessado, nivelamento taquiométrico, depois me procure e a gente pode tirar as dúvidas de vocês. Aliás, isso está muito bem detalhado também no nosso livro, certo? Que é aquele que está lá com todos os capítulos. Você tem o e-book gratuito, que vocês podem acessar e eu posso fornecer para vocês. Pois bem, agora, peguem a máquina de calcular de vocês, porque, embora vocês tenham entendido, supostamente, o que é o nivelamento trigonométrico, existem coisas que a gente só entende, de fato, quando vai fazer e vai calcular. Engenheiros e engenheiras, vamos calcular. Então, vamos entender aqui o nosso nivelamento trigonométrico. Contexto fictício, como sempre, vem em contexto. Realizou-se um nivelamento trigonométrico fechado entre pontos de uma poligonal. Considerando a distância nivelada a soma das distâncias horizontais e sabendo-se que se trata de um nivelamento da classe 3N, cuja tolerância altimétrica é dada pela NBR 13.133 como
20 centímetros ou 0,20 metros, raiz de K, e K é o comprimento nivelado, para fim de ajustamento, deve-se considerar como previamente conhecida a cota do ponto 1 igual a 20 metros. Notem que eu coloquei aí 20 metros, mas eu coloquei até a casa dos milímetros, porque eu tenho metro, decímetro, centímetro e milímetro. 3 casas, porque a gente vai fazer tudo com milímetros. É uma coisa importante a gente trabalhar com unidades, saber compatibilizar as unidades, hein, pessoal? O levantamento altimétrico está representado na caderneta de campo 01. Note que K é o perímetro nivelado e deve ser encontrado pela soma das distâncias horizontais entre as estações. Considere a altura do prisma constante igual a 2 metros. Então, o que é que eu sei? Eu sei que é um nivelamento trigonométrico, feito de estação total e prisma, da classe 3. Eu sei que a tolerância é 20 centímetros raiz de K. Eu sei que a cota do P1 é 20 metros. E eu sei que a altura do prisma foi de 2 metros. Aí está a estação, gente. Aí está a caderneta de campo. O que se pede? As distâncias horizontais, P1, P2, P2, P3, P3, P1. A diferença de nível P1, P2, P2, P3, P3, P1. As cotas calculadas de P2, P3 e P1. Pô, pessoal, mas você não deu a cota de P1? Dei sim. Eu dei a cota de referência de P1, mas vocês vão calcular uma cota de P1 também com as medidas que vocês fizerem. Lembre que a gente tem que encontrar um erro. Então, eu fui e eu voltei. Na hora que eu saí do ponto 1 e voltei para o ponto P1, eu sou obrigado a calcular a cota de P1. Se eu não tivesse cometido erro nenhum, a cota de P1 de partida seria igual à cota de chegada de P1, o que não vai acontecer. Ok? O erro vai ser a diferença da cota de partida à cota de chegada para o mesmo ponto do P1. A tolerância altimétrica dada pela equação, 20 centímetros raiz de K. As declividades percentuais P1, P2, P2, P3, P3, P1, vocês só vão fazer depois da próxima aula, porque eu não falei ainda sobre declividade. Ok? Vocês estão me acompanhando aí, gente? Vamos aqui na caderneta. Eu vou só aqui fixar um negócio que está me enchendo o saco e está batendo. Espera aí, volto já. Pronto. Turma. Vocês estão vivos, gente? Opa, professor. Sim, professor. Vamos lá, então. Olá, gente. Como é que eu calculo distância horizontal e diferença de nível com nivelamento trigonométrico, gente? Distância horizontal, diferença de nível. Distância horizontal e distância vertical, eu calculo a partir do Z e do DI. E a diferença de nível eu calculo pela soma de A, da altura do aparelho, da distância vertical e da subtração da altura do prisma. Vamos fazer o nosso primeiro aqui. Vou pegar essa figura aqui. Vou colocar a bichinha bem aqui. Ok? E vou colocar as informações primeiro que a gente tem. Olha lá. Estacionado em P1, como é que eu estou interpretando essa caderneta aqui? Estacionado em P1. Estacionado em P1, quando a estação é P1, a altura do aparelho foi de 1,5 m. Então, já sei isso. Quem instalou em P1 foi uma pessoa baixinha, porque a altura divisada lá do aparelho da minha estação total foi de 1,5 m. Então, eu venho aqui, ó, e já posso, só para a gente fazer a conta, eu já posso aqui dizer que isso aqui foi igual a 1,5 metros. Ok? A minha altura do aparelho foi igual a 1,5 metros. Ok. Agora, quando eu estava em P1, instalei o equipamento a altura de 1,5 metros. O meu PV, que é o ponto visado, foi o ponto 2, com uma distância inclinada de 784 metros, 958 milímetros. Então, eu vou colocar aqui agora a minha distância inclinada.
igual. Pronto. A minha distância inclinada foi de 784 metros, 958 milímetros. O que mais que eu preciso medir no nivelamento trigonométrico, gente? A altura do aparelho, a distância inclinada, a altura do prisma e o ângulo zenital. A altura do prisma foi me dito que era para eu usar a constante de 2 metros. Então, a minha altura do prisma aqui vai ser igual a 2. Isso aqui também é metros. A única coisa que está faltando aqui é o meu ângulo zenital. Qual foi o ângulo zenital, que foi o ângulo vertical medido quando eu estava estacionado em P1, a altura de 1,5 m? 90 graus, 0 minuto e 49 segundos. Estão acompanhando aí, gente? Sim, sim. Então, 90, 0, 49. Não esqueçam. Então, agora... Só um minuto, gente. O meu mouse sumiu aqui. Este ângulo zenital é de 90 graus, 0 minuto, 49 segundos. Bom, essas são as 4 coisas que eu medi no meu nivelamento na minha primeira linha. Eu estava estacionado em... Notem que o ponto A aqui não chama mais ponto A. Meu ponto A agora é o meu ponto P1. P maiúsculo. E o ponto B não chama mais ponto B. Meu ponto B chama P2. Estacionado em P1, a 1,5 m de altura, com um ângulo zenital de 90 graus, 0 minuto, 49 segundos, mediu uma distância inclinada de 784,958 milímetros, com um prisma de 2 metros de altura, eu quero calcular a diferença de nível entre o ponto A e o ponto B. Trabalho para vocês. Se eu tenho um ângulo zenital e eu tenho uma distância inclinada, esse meu gráfico não fica assim. Por que não fica assim, gente? Porque esse gráfico só fica assim se eu estiver trabalhando com uma altura, com um ângulo zenital menor do que 90. Isso significa que a minha luneta estaria antes da horizontal, ela estaria em aclive. Neste caso, eu tenho um ângulo maior do que 90 graus, ela está em declive. Notem o que eu vou fazer aqui, só para vocês verem como é que vocês vão fazer a conta. Olha lá. Eu estou bem aqui. Aqui está a minha estação total. Ela está visualizando aqui o meu prisma. Aqui eu tenho o meu AP, que é a minha altura do prisma. Daqui para cá eu tenho o meu AA. Bem aqui eu tenho a minha linha vertical. E este ângulo aqui foi um ângulo maior do que 90 graus. Isso significa que esse pedacinho aqui, ó, só esse pedacinho, se daqui para cá eu tenho 90, esse pedacinho daqui para cá, quanto é? 0 minuto e 49 segundos. Concordam? Vocês estão entendendo aí, gente? Sim, professor. Ok. Isso vai fazer com que a gente tenha o meu triângulo agora para este lado. Isso aqui é o meu DI. Isso aqui é o meu DH. E isso aqui é o meu DV. Certo? Ok, gente? O meu ângulo, então, não vou... Eu não entendi, professor. Não entendi porque o DV é essa diferença.
No caso, esse ângulo eu vou fazer esse desenho de novo, maior, sem esse negócio aqui, só para vocês verem como é que ele fica. Porque não tá bom esse desenho aqui. Um novo slide. Pronto. Olha lá. Vou fazer a caneta aqui. O meu terreno está assim agora, ó. Não está de subida. Isso aqui é o terreno natural. Tá? Bem aqui, tem um piquete cravado no chão. E esse aqui é o meu P1. Bem aqui, eu tenho um outro piquete cravado no chão. E esse aqui é o meu P2. Bem aqui está estacionada a minha estação total. Ela está com a luneta inclinada para baixo. De tal sorte que o ângulo zenital da minha luneta que passa daqui até o prisma é este ângulo daqui para cá, que é de 90 graus, 0 minuto e 49 segundos. Ok até aí? Sim. Bem aqui foi colocado um prisma. Eu conheço aqui a altura do prisma, que é de 2 metros. Bem aqui eu conheço a altura da minha estação, que é o meu AA. E neste caso foi de 1,5 metros. Ok até aí? Sim, sim. A minha distância foi de 784,958. Então, bem aqui, foi 784,958. Pronto. Isso aí foi medido em campo. Eu vou trocar aqui a cor da tinta só para vocês visualizarem. Eu vou passar aqui embaixo, bem aqui, ó, um plano horizontal, que deveria estar horizontal se eu não fosse disléxico. Essa aqui é a minha superfície de referência. A cota do ponto 1 é a distância daqui até aqui. Essa é a cota do ponto 1. A cota do ponto 2 é a distância daqui até aqui. Essa é a cota do ponto 2. A diferença de nível entre o ponto 1 e o ponto 2 é isso aqui, ó. Delta H1,2. Ok? Aqui em cima, o que é que eu vou fazer? Vou fazer assim, ó. Vou prolongar aqui a minha linha horizontal pelo ponto da minha estação total. Se eu prolongar aqui também o meu prisma, o meu triângulo retângulo agora apareceu aqui, ó. Este aqui passa a ser o meu DV, que é a relação do triângulo retângulo formado, e esse aqui passa a ser o meu DH. Se esta altura daqui para cá é a mesma, eu posso dizer, ó, que agora a diferença de nível que vai daqui até aqui, ó, daqui até aqui, é essa diferença de nível. A diferença de nível mais o AA menos o DV, ou eu posso dizer que a altura do prisma mais o DV menos a altura da parede é igual à cota do ponto 1. Vamos calcular primeiro. Calculem, por favor, aí, gente, o DV e o DH. Notem que este ângulo pequenininho aqui, ó,
A gente vai... Esse triângulo que ficou aqui é em função deste triângulo pequenininho. E este triângulo pequenininho é só de 49 segundos, que é o ângulo zenital total, que é isso tudo, menos daqui até aqui, que tem 90 graus. Se eu tirar de 90 graus e 49 segundos 90 graus, o que sobra é 49 segundos, que é esse pedacinho aqui. Então, este triângulo aqui, o ângulo agora é de 49 segundos. Notem que este DV agora é o cateto oposto ao 49 segundos. E o DH é o cateto adjacente. Isso significa que o DH vai ser DI, que é o cateto adjacente, cosseno de 0 grau, 0 minuto, 49 segundos. E o DV vai ser DI, cateto oposto, seno de 49 segundos. Calculem, por favor, aí o DV e o DI, gente. O DV e o DH. DV é 0,18,647. O DV? Isso. 0,18 647, é isso? Então, e o DH? Aqui deu 784 vírgula 98. Ou, no, 96. 3 casos. 957. 958. 958, perdão. 95. Notem que como esse ângulo aí de 90 graus e 49 segundos é muito próximo de 90 graus, essa linha está praticamente na horizontal. Então, a diferença entre a distância inclinada e a distância horizontal, ela não existe até pelo menos a terceira casa. Ela só vai ficar diferente a partir da quarta casa decimal em diante, porque ele está praticamente no 90 graus. Certo? Pronto. Agora eu já tenho o DH e o DV. Eu posso calcular o que está faltando, que é a minha diferença de nível. Ctrl+C, Ctrl+V. Eu vou dizer, então, aqui, notem o que eu vou dizer. Eu vou dizer a equação que eu vou fazer aqui. Que a diferença de nível, que é a distância daqui até aqui, que é igual aqui até aqui, de um lado. Então, a diferença de nível 1, 2, mais a altura do aparelho que vem daqui até aqui, a altura do aparelho, deste lado, tem que ser igual ao outro lado. O outro lado eu tenho o DV, mais esse pedaço daqui até aqui, a altura do prisma, que vai daqui até aqui, AP. Qual é a única incógnita que eu tenho nessa história aí? A diferença de nível, eu quero. A altura do aparelho, eu sei. O DV, eu sei. O AP, eu sei. Eu jogo o que eu não sei para o outro lado. Então, a diferença de nível 1, 2 vai ser igual a DV mais AP menos AA. Calculem isso aí, gente. A diferença de nível 1, 2 vai ser DV. Quanto é o DV? 0,18647 mais a altura do prisma, 2 metros, menos a altura do aparelho, 1,5. Quanto é que dá isso? 068. 3 casas. 0686. 686. Pronto. Essa é a diferença de nível entre o ponto A, entre o ponto 1 e o ponto 2. Sendo que o ponto 2 está mais baixo do que o ponto 1. Notem aqui o que eu vou fazer aqui agora. Eu sei a cota do ponto 1? Sei. A cota do ponto 1 foi dada, ó, 20 metros. Então, eu estou no ponto 1, a 1,5 metro de altura, visando o ponto 2 com essa distância inclinada e com este ângulo zenital. Qual foi a distância horizontal que eu calculei? A mesma, 784,958.
Qual foi a distância vertical que eu calculei? A distância vertical que eu calculei foi essa aqui, ó. Estou preenchendo a minha caderneta já. Qual é a diferença de nível? Vocês me calcularam aí também. Quanto é que foi? 0,686. Agora eu quero a cota do ponto visado, que foi o ponto 2. Como é que eu faço para calcular a cota do ponto 2, gente? Calculando, tendo a cota do ponto 1. A cota do ponto 1 que vai daqui para cá, ela foi de... Ó, isso aqui daqui para cá é de 20 metros. Eu sei que daqui para cá, daqui até aqui eu tenho 20. Daqui para cá eu tenho a altura do aparelho. Daqui para cá eu tenho DV. Daqui para cá eu tenho AP. Se eu subtrair tudo isso, se eu fizer essa soma, ó, 20 mais 1,5, eu chego aqui, 21,5. 21,5 menos DV, que é 0,18647, eu chego bem aqui. Se eu subtrair também 2 metros, eu chego bem aqui, que é a cota do ponto 2. Então, a gente vai calcular a cota do ponto 2 da seguinte forma. A cota do ponto 2 vai ser igual à cota do ponto 1, que é os 20 metros, mais a altura do aparelho, desse lado, menos o DV, do outro lado, menos a altura do prisma. Isso tudo aí vai ser igual a 20 metros, mais 1,5 metro, menos 0,18647, menos 2. Quanto é que dá tudo isso aí, gente? Estou sozinho, turma? R$19.313. Pronto. Essa é a cota do ponto 2, calculada a partir do ponto 1. 19,313 metros. A declividade vocês só vão calcular a partir da quarta-feira, porque eu vou ensinar para vocês ainda na quarta-feira o que é declividade. Vocês viram aí como a gente fez, né, gente? Notem agora o seguinte. Depois, quando vocês já tiverem a cota do ponto 2, vocês só conseguiram calcular a cota do ponto 2 porque vocês tinham a cota do ponto 1. Depois, vocês agora vão estacionar no ponto 2, que eu já sei a cota, que é 19.313, e visar um ponto 3. Só que agora eu estacionei com a altura do aparelho a 1,80 m, foi alguém mais alto. A distância entre o ponto 2 e o ponto 3 foi inclinada de 550 a 350 milímetros, e o ângulo zenital foi de 89 graus, 57 minutos e 59 segundos. Logo, a luneta estava em aclive. Ok? Aí vale esse desenho aqui. Se eu tiver com a luneta com um ângulo maior do que 90 graus, aí vale este desenho horrível aqui. Oi. E quanto ao erro, como é que a gente vai saber se a gente errou o suficiente ou se a gente... Ok. Desse jeito que a gente fez aqui agora, vocês conseguem fazer. A gente já tem a cota do ponto 2, vocês vão usar a cota do ponto 2, 19.303, para calcular do ponto 3. Calculou a cota do ponto 3, vocês vão usar a cota do ponto 3 para calcular a cota do ponto 1. E aí vocês vão ter a cota do ponto 2, do ponto 3 e do ponto 1 calculada. Então, vocês já vão ter aí o item A, B e C feito. Como é que eu calculo o erro? O erro vai ser a cota do ponto 1 que eu obtive, a calculada aqui, menos a cota do ponto 1 que foi fornecida, que no caso aqui foi de 20 metros. Isso é o erro. A tolerância, vocês usam a equação da norma, que é essa equação aqui para calcular. E o erro, não foi fornecida aqui a cota do ponto 1 de 20 metros? Foi. Vocês aqui não vão calcular uma cota para o ponto 1?
Vão, com as grandezas que foram medidas. A diferença entre elas é o erro que foi cometido. Sempre a cota calculada, medida, menos a cota de referência. Então, por exemplo, se vocês chegarem aqui e encontrarem 21 metros para a cota do ponto 1, medida, vai ficar 21 menos 20, o erro vai ser de 1 metro. Professor. Entendeu? Deve ser bem menor do que isso. E as declividades eu ensino para vocês na aula que vem. Vocês vão fazer isso para o ponto 2 e para o ponto 3 também, e depois vão me entregar isso como atividade. Mas eu só vou postar a partir da semana que vem. Eu vou postar já, mas eu só vou cobrar na outra semana, porque uma semana depois de quarta-feira, porque eu ainda vou ensinar para vocês declividade. Tá bom? Professor. Oi. A cota é em metro ou em milímetro? Você pode fazer uma coisa ou na outra, desde que você compatibilize. Neste exercício, eu compatibilizei tudo para trabalhar em metros. Então, aqui tem um erro. Tinha. Quem perguntou? O Vini, obrigado, professor. Pronto. Ok? Era só isso que eu queria falar com vocês hoje, gente. Eu vou postar isso lá como atividade, e aí vocês fazem até o item D, e deixem o item E para fazer só a partir da semana que vem, e aí eu posto, na semana que vem eu dou o prazo para vocês entregar, tá bom? Mais alguma dúvida sobre nivelamento trigonométrico? Tudo tranquilo. Beleza. Ele é um pouco mais chatinho do que o nivelamento geométrico, que só tem soma e subtração. Esse aqui tem seno e cosseno, por isso ele chama trigonométrico, mas também não tem nada demais, nada que você não tenha aprendido aí no ensino fundamental e no ensino médio. Eu queria pedir para vocês o seguinte, que vocês já tiveram contato com os professores de prática de vocês. Professores de prática de vocês já começaram a fazer o processo de como vão cobrar a prática de vocês. Entre elas, eles deram para vocês um roteiro. Nesse roteiro tem um link para vocês baixarem e instalarem o Data Geosys, que é um software. Já fizeram isso? Ainda não. Precisa fazer. A próxima aula só vai ter sentido a gente estar aqui se vocês estiverem acompanhando com o software instalado para poder acompanhar o que eu vou fazer aqui. A gente vai usar o software para poder fazer cálculo de cota, cálculo de altitude, pontos cotados, curva de nível, modelo 3D, cálculo de volume, cálculo de declividade. Eu vou passar alguns conceitos para vocês sobre relevo na semana que vem e depois a gente vai entrar no software. Então, já preciso que vocês venham para a aula com o software instalado. Ok? Então, quarta-feira agora a gente faz isso e aí eu ensino vocês como é que... Eu ensino a parte altimétrica no Data Geosys, já que o professor de vocês vai ensinar a parte planimétrica. É isso, turma. A gente se vê, então, na quarta-feira.